De repente, com Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. O programa mais absurdo da América Latina. De repente, com Danilo Quixaba. Dez horas e 12 minutos, de repente, ao vivo para todo o Maranhão. Obrigado pela sua audiência. Atenção, Caxias, Imperatriz, São Luís do Maranhão. Em rede para esta conversa que merece a sua testemunha. Tenho certeza que nada na sua vida à noite vai ser tão impactante quanto esta conversa. Pro seu intelecto, seu conhecimento, seu crescimento pessoal. Eu poderia ir por ordem alfabética, mas eu vou pelo currículo Lattes. Em um momento em que a educação no Brasil não passa, né, por um prestígio adequado, vamos uma pessoa que dedicou parte da sua vida, da sua longa vida, não quero dizer nada, da sua longa vida, pro conhecimento e, digamos assim, pra percepção que as pessoas não têm da obviedade, certo? Então eu tenho o maior respeito por ele, posso considerá-lo meu amigo, mas eu tenho que ter esse respeito, essa reverência pelo mestre, doutor, meu amigo, professor Matheus Silva Neto. Professor, obrigado pela presença. Olá, obrigado pelo convite. É bom estar com você, apesar da hora, do adiantado da hora para o idoso, né? Como você fez questão de frisar. Não foi isso. É só a extensão da vida. Que eu já estou na vida, né? Eu agradeço o convite. Estar aqui é interessante porque conviver com você é profundamente agradável. Gentileza sua, professor, não, mas... é verdade. Mas vamos a sua existência. Hoje o senhor não para quieto, né? Tá aqui no Maranhão, não sei como. Eu rodo um pouco, não é? A bolsa não, eu rodo assim no Brasil, algumas vezes fora do Brasil. E é uma forma de rodar a bolsa, né? Com certeza. É a bolsinha, é uma bolsa maior, mas eu rodo. Eu acabo trabalhando um pouquinho, na medida em que eu discuto algumas questões que são interessantes, eu acho que são interessantes, porque se não fosse as pessoas não me chamariam. Então deve ser interessante, eu acho que vale a pena serem discutidas. E você colocou exatamente uma coisa interessante. É uma discussão do óbvio que passa batido na medida em que todos nós parece que estamos ligados no controle remoto. Isso significa dizer que a gente vai caminhando, fazendo, repetindo sempre o mesmo, do mesmo, e tem gente que vai morrer repetindo e sem saber que viveu. Mas você acha que o pessoal agora tá mais resistente? Pela facilidade ao acesso ao conhecimento, as pessoas estão com maior dificuldade de entender qual é a verdade das coisas, ou então qual é a concretude de cada coisa? A grande questão, eu acho que está muito mais difícil, porque hoje não há a verdade, hoje há o verdadeiro, que é a verdade na circunstância. Então esse verdadeiro está difícil, porque quando era uma verdade, quando havia uma certeza, aquilo não é outra coisa, já era difícil. Imagina quando você vai ter que juntar cacos, pedaços e fazer uma mixagem para compreender o que é verdadeiro. Então isso fica muito mais complicado. Então quando você quebra uma base de estrutura de pensamento, você se enrola mais. E aí você cai no fundamentalismo cristão, religioso, oriental, ocidental, sei lá do que. Sexual. Você cai nos fundamentalismos pela falta de segurança, de estabilidade. E para você que está ouvindo aí, o professor Matheus Silva Neto, doutor em filosofia da educação, terapeuta, constelador, enfim, professor no Selma, passou uma vida aí mandando naquela parada lá, encheu o saco, foi pra Europa, estudou, voltou e traz referência sempre, presta consultorias e gentilmente veio aqui o programa De Repente, que não tem categoria para receber um convidado desse tamanho. Também desse tamanho, um escritor de reconhecimento nacional, meu amigo, grande pesquisador, maior editor de livros atualmente aqui do Maranhão, e um grandíssimo escritor da modernidade, meu amigo Bruno Azevedo, saiu da aulinha, veio pra cá, melar minha mesa de café. Tudo bom, Bruno? Obrigado pela sua presença. Microfonezinho, Bruno. Opa. Como é que você tá, cara? Brigadão pela sua presença. Que isso, eu que agradeço. Sempre, rádio é um negócio muito tesudo, né? Não sei nem dizer, rádio é no mínimo outro tempo, né? Você acha que é uma comunicação mais erotizada, essa da fingição? Principalmente depois das 22. Mas, Bruno, peraí, esse negócio de rádio, porque as pessoas têm um encantamento muito grande pela comunicação, mas o rádio tem o charme da boa conversa. Sim. Né? Mas como você convence uma pessoa de que algo é interessante? Então, com o tempo, né? Eu acho que é o que a rádio tem, inclusive, que é diferente, é a possibilidade de você ter réplicas, tréplicas e de levar uma conversa pra frente, que é um negócio que a TV, por exemplo, em contrapartida, não tem, e uma coisa para as quais as redes sociais não foram feitas.
Então, é um negócio que ainda está na rádio. A possibilidade de você conseguir discutir algo. Que eu acho que é inerente ao formato da rádio, que a gente ainda não conseguiu ter outros meios para ter esse tipo de conversa. De casamento. Não Tinder. foi feito pra ter conversa. Tem um monte de possibilidades em cima disso. Mas, Bruno, você tá tendo tempo de escrever seus livros? De tanto editar os seus? Então, nos últimos anos eu me dediquei muito mais a editar livros de outras pessoas do que propriamente escrever meus. Eu ainda continuo publicando um livro por ano, é uma coisa que eu faço há 10 anos. Eu já tô em maio. Tem gente que também tá nesse hábito de fazer uma coisa uma vez por ano. Pra não perder o costume, pra saber como é que é. Esse ano eu publico os Melôs, né? Que é a minha pesquisa de melôs de reggae, que eu comecei em 2017 no Imparcial. A ideia era contar a história de 8 melôs de reggae como se eles fossem pessoas. Então eu tô contando biografias de músicas, né? Que na real é uma história oral do reggae no Maranhão. Eu saí, entrevistei dezenas de pessoas. Que deu uma repercussão incrível na imprensa. Sim, porque imagina você pegar o melô de Valéria, por exemplo, e dizer quem é Valéria, ou pegar o melô da Chuva e contar uma história muito miúda e muito afetuosa sobre coisas que a gente sabe que estão aqui, ou óbvio, como o professor acabou de falar, mas que a gente nunca parou para se perguntar. Vem cá, por que esse melô chama melô do caranguejo? Qual é a circunstância de inserção desse melô aqui? Ou por que diabo que a gente muda o nome de uma música? Ou por que a gente só muda o nome de música? Mas isso é meio óbvio, né? É porque é um óbvio, tão óbvio. O cara tá bêbado, cheirado, não vai saber o nome da música. Mas isso na Jamaica eles faziam exatamente a mesma coisa, né? É isso que é o maluco. A gente vê a quantidade de coisas. A gente ressignificou a história. Muitas coisas. Tem um pesquisador do reggae norte-americano que ele diz que a coisa, o objeto mais relevante no contexto do pré-reggae na Jamaica era uma moeda. Porque era o que eles usavam para raspar o rótulo dos vinis. Porque tinha o mesmo esquema de mascarar a identidade de uma música, né? Então, tipo, isso é que eu tô publicando agora. Em dezembro eu editei 12 livros, que foi essa coleção do Américo Azevedo Neto, 3 livros do Ney Belo. Acabei de lançar o Testamento de Judas, né? Foi a compilação dos mais de 15 anos de cordéis do César Teixeira lá no Laborarte, né? Aquela putaria toda dele lá com os Testamentos de Judas, né? Por que ter sacanagem? Não? Só o que tem. Tem, conta aí, pô. Fala aí. Então, a gente pode. Desde os anos 80, o Laborarte faz uma festa chamada Rompendo Aleluia. Qual é dessa festa? É a Malhação do Judas. E o César Teixeira escrevia um cordel que era lido no dia da Malhação do Judas, que é um tradicional versinho de maldizer, né? Serve pra você esculhambar com todo mundo aquilo ali. Tipo aquelas paradas da Paraíba? Exato, com a licença de que você absurdo. tá falando em nome do Judas, né? Então, pra quem o Judas deixa uma coisa, é a pessoa que tá sendo malquista naquele momento, né? Eu vou deixar pro Danilo Quixaba, e, enfim, qualquer coisa que seja. Se o Judas tá te deixando uma coisa, é porque tu não é boa figura. E daí imagina. Mas que são as personalidades citadas? Você pode falar nominalmente? Patativa aparece todo ano. Dutra aparece todo ano. O Dutra, o Fute? Mas é sempre sendo chamado de magrelo. É muito engraçado. Tá. Scratch, tem umas figuras. Porque é uma crônica, na real, né? Ele começa a fazer aquilo na abertura política, cobre os últimos anos do Sarney, Collor, FHC, e termina em 2000, no começo dos anos 2000, quando o PT começa a sair, né? E aí tem uma crônica da boemia também, porque ele vai falar de tudo quanto é cachaceiro da cidade, da política local, da política nacional, e sempre com a postura do César, né? Que é um poeta genial, mas é um esculhambador melhor ainda. Mas tu acha que isso interessaria ao público geral, já que era um negócio feito só para aquele momento, para aquela situação específica? Então, eu sou romântico, né? Eu sempre acho que as coisas que me interessam podem interessar outras pessoas. Eu acho que sim. Primeiro porque é muito engraçado a forma como ele escreve aquilo ali, né? São versos de cordel, ou seja, uma linguagem super simples, um vocabulário super simples, e que mesmo que ele esteja falando de contextos muito específicos, são de pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Ele tá falando de Sarney, de Haroldo Saboia, de gente que tá aí até hoje, né? Haroldo não, que se escondeu, né? Mas enfim. Haroldo pegou o colete de biólogo dele, tá escondido no céu. Tá escondido em algum lugar. Bruno Azevedo vai conversar muito com a gente. Vamos aos Popstars. Convidado desse programa, o Alberto Ideias tá aqui. Ele é um garotinho propaganda, mas vamos chamar de publicitário, que é um termo mais
mais pompudo, não, Alberto? Eu tô debutando, na verdade, esse ano, né? Gente, De boa quê? noite. Debutando na publicidade. Ah, tá. Na publicidade, graças Não, a tudo Deus. bem, eu não falei nada. Eu só tô perguntando pra ficar Vindo mais do claro. Danilo já fica com 2 pés atrás, quase caindo. Pois é, então, desse ano eu completo 15 anos na publicidade, né? E uma caminhada literalmente. Qual foi seu primeiro, hein, Alberto? Nossa, o primeiro debutante, não? Não, o primeiro comercial foi o qual? Então, na verdade, na TV mesmo eu pulei por acidente, né, cara? Foi aqui na casa, inclusive, né? Foi Época de mesmo? TV. E teve um projeto de um programa de imóveis Ixi. na época. E aí nós ficamos aí quase um ano, né, vendendo imóveis. Te através pagaram da- direitinho? Pagaram. Tá Pagaram. bom. Foi quando o Deu ramo sorte. começou a cair, dei sorte, é verdade. Eu pulei a tempo do prédio. Pulei a tempo. Aí vim migrando, mas enfim, diversas redes, sabe? Entre rádios concorrentes e programas do paralelo. Quais rádios? Fala aí, pô. Não, o Pode rádio eu falar. passei pela Jovem Pan, mas na época vendia mídia, cara. Essa Aquela história do publicidade. Flash, né? Flash, exatamente. Aí a própria difusora também, a 94 fez mídia também. Pô, que massa. Enfim, e foi uma caminhada bem mais antiga, né? Eu comecei como designer gráfico, e apaixonado pelo PowerPoint, aí migrei pro CorelDRAW, até chegar no Photoshop, foi uma caminhada Evoluiu. grande. Evolui demais, né? E aí me aventurei pela fotografia, pelo vídeo, migrando dentro da necessidade, né? Por ter 2 filhas, a Bárbara e a Beatriz, eu digo, eu preciso pagar as contas delas também. Mas dá pra ver de comercial, Roberto? Hoje no Maranhão? Campanhas, No de Maranhão, campanha de propaganda em propaganda? de propaganda em propaganda. pra você Porque ver, eu só fiz disso uns não 6 e não comprei nem Não a dá. entrada de um carro. Não dá, não é à toa que eu saí aventurando na fotografia, Ah. na edição de vídeo, na produção do audiovisual, tentando pagar minhas contas. Porque só da propaganda no Maranhão. Não rola, né? infelizmente, Não dá. Ou dá pra fazer tipo o cara Não da dá Casas mesmo. Bahia que faz um VT Não, e fica 3 rico, anos, né? Tá rico. Não, isso não dá. Mas diz que esse enfim. cara é uns 300 pau pra fazer com ele hoje, né? Aí eu gostaria de saber, até pra É uns poder ver 300 como é que fica pau. os meus. né? Não, Acho eu não que sei se os que ele faz regional, mas de veiculação nacional, mais ou menos Deve isso. ser isso, sim, com certeza. Mais caro tá o Preço Hulk de, hoje. De sertanejo, né? Show sertanejo. Você nunca fez telecena, essas coisas Deus é aí. mais. Chama o Danilo aí que ele já tem o contato. É, mas a campanha atual que você tá com a carinha na TV é qual? Então, hoje era pra ser lançado dia 2, mas entrou hoje ao ar uma campanha, 3 estados, Maranhão, Pará e Piauí, que é pro Grupo Mateus, né? Um projeto chamado Minuto Mix, que foi ao ar hoje, inclusive na internet, e breve tem material pra TV também. Pará, Maranhão e pro Piauí. Mas o velho Wilson, ele dá pitaco nessas paradas ou é a Nossa, agência? ele dá uns Ou ele pitaquinhos fala, de longe, não passando. gostei dessa cara, deve ser cara de fome. Ó, Não, bota esse aí que tem mais cara de bonito, ok? Foi impressionante, o cara é de uma sensibilidade assim que você Não vai puxar saco. Eu juro por Deus, e vendo de perto mesmo, sabe? O cara é de Ah. uma sensibilidade que... Eu até levei um susto que ele postou meu vídeo hoje no Instagram pessoal dele. Digo, como assim? Até brigaram, mas Puxou ao invés de saco, foi postar, tu que mandou pra ele, Fui eu marcou que mandei, ele. pessoal. Não, faça joga essa moral pra mim aí. Mas é um homem que realmente participa de perto, é fato. É mesmo? Impressionante pela grandiosidade que o grupo se encontra já. E é impressionante ver essa sensibilidade de perceber as coisas nos 4 estados, né? Porque tem Tocantins também. Mas o cara é de um olhar que é impressionante, é fato. Ele te deu Precisa uma cesta conhecer. básica? Eu recebo uma por semana pra falar isso. Tem que arranjar essa parada também. Você aí que tá ouvindo em Caxias também, Imperatriz, o Alberto é o garoto propaganda das atuais campanhas do Mix Atacarejo do Mateus. Tô aqui também com o Mário Fernando, cantor e compositor. E aí, Mário, tudo bom? Show de bola, que prazer estar aqui no teu programa, cara. Valeu mesmo. Você fala suave assim desse jeito? Falo sim. É mesmo? Acorda desse jeito aí. Mas, Cuidado. Mário, deixa eu te falar. Você tá no 3º CD, né, bicho? Então você canta há um tempinho. Há 17 anos, cara, na noite já. Tá rolando sempre esse som aqui na Noite São Luís e a gente já foi pra fora também. Mas você ainda tem paciência de cantar em bar? É um negócio assim que exige um preparo emocional muito grande, né? Eu acho que eu sou viciado em cantar, bicho. Eu acho que é um vício que eu tenho. Tipo assim, eu chego no bar e às vezes eu nem percebo que já terminou o meu horário. Então é um vício mesmo. Tem semana que eu faço 5, tem semana que eu faço 6 shows. Semana passada eu fiz 6 shows em barzinho. Mas hoje em dia eu me dou o luxo de fazer também alguns eventos, algumas participações especiais em show de grandes artistas. E alguns eventos, né, no Brasil até fora. A gente tá fazendo esse trabalho aqui. Recebe muito guardanapo. E aí, tá aqui meu número e tal. Recebe, hein? Não! Não. Não, mas é pedido de música mesmo. É Não sei, mesmo? Eu acho que não tô com essa bola toda, não. Mas quais são os locais que você tá tocando atualmente, hein, Mário? Atualmente tô na terça-feira na Ukiwine. Ixi! E toda terça-feira já. Não, desculpa, eu mudei pra Hoje é quarta-feira. terça-feira, né? Eu mudei.
Você tá aqui, hein, Mário? Eu mudei pra quarta-feira. Tá atento, vai na tua agenda. Foram 3 anos de Acho terça, que você não é acabei. viciado só em cantar não, viu, Mário? Sim, pois Então, então. toda quarta-feira na Okiwane, a partir das 20 horas eu tô lá. Dia de quinta-feira no Landruá, já são 12 anos. Ali é bom, já. hein? 12 anos Parece coisa boa ali é legal. pra ali é legal. caramba. Quintas à beira-mar, muito bacana mesmo. E agora eu tô com um projeto, que eu tô todo fim de semana, né? Dia de domingo, inclusive agora Dia das Mães eu vou estar lá na Fazendinha Parque Raposa. Pô, isso é um Lá na lugar Raposa. legal. Muito legal. Tá bem, hein, Mário? A partir das 13 horas. E aí eu revezo. E na outra semana, né? Um domingo eu tô lá e no outro domingo eu tô lá na Casa do Mar. Lá na Raposa também, o mesmo proprietário. Muito bacana mesmo. Mas eu achei legal que do seu disco aqui só tem música sua. Isso que é bacana. Esse CD a gente... Olha, Danilo, tem um tempo já, desde 2013, que eu fiz 3 CDs autorais de lá pra cá. E eu tenho me dado essa chance, né, de divulgar o meu próprio trabalho, minha própria composição. Isso vem tendo uma repercussão muito positiva e eu fico muito feliz por isso. Então, de 2013 pra cá é o 3º trabalho que eu lanço com músicas autorais. E esse agora tá bom demais. Viu? Mas o quê? Pra não pagar ECAD pra ninguém? Ou não? É pra ganhar, na verdade. Ah, boa, massa. E tá no Spotify também, no iTunes, no Deezer. Mário Fernando. Eu queria ouvir uma música sua, Mário. Pode ser? Poxa. Ao vivo aí, manda aí, pô. Vamos lá, então. Você tá com preguiça de tocar? Você não era viciado em tocar? O cara era viciado em tocar. Agora eu quero saber se é mesmo. Pode ficar à vontade. Ficou na dúvida aqui. Vou fazer uma desse CD novo. Onde está o amor? Me diga, por favor, onde está a alegria e a harmonia? Quem espera demais sempre busca algo mais. Quem espera acontecer tem sempre algo a esconder. Onde está você? Tentando ocultar os seus sentimentos. Isso é um tormento. Quem desiste demais depois chora demais, tentando ocultar o que não aconteceu. Onde está guardada a sua alegria? Onde escondeu sua poesia? Onde ancorou seu barquinho de paixão? Pra onde exilou seu coração? Pra que fugir desse amor? Sentir essa dor? Fingir que morreu? Já me esqueceu, que tudo acabou, que evaporou, por onde guardou? Onde está o amor? Pô, gostei, parabéns. Mário Fernando cantando ao vivo aqui no programa De Repente. Qual é a faixa do disco? Essa é a faixa cantou? número 2, Quem Guardou o Amor, Mário Fernando e Altino Manuel. E é verdade? E é verdade? Se guarda o amorzinho? Hein? Quem guardou o amor, a gente guarda. Peças íntimas guardam o amor, Mário Fernando? Que foi é poético isso, não é sacanagem não. Ele é Hein? muito... Hein? Fala aí. Os caras um tudo bilhete, do cantor medroso, antigamente os caras tinha oficial, Matheus e tal, um beijo Maracanã, né, Bruno? Esse cantorzinho tudo com medo da mulher, né não? Mas parabéns, excelente música, viu, Mário Fernando? Valeu, cara. Vamos tocar daqui a pouco uma música do seu CD, né? E tem várias faixas aí, você pode inclusive dar uma escutada daqui a pouco no Spotify, no iTunes, no Deezer, em todos os aplicativos. Professor Matheus Silva Neto, deixa eu fazer uma pergunta. Referente à música mesmo, a sua observação do cenário cultural brasileiro. Porque a gente tá numa corrente muito saudosista, né? Que pode parecer interessante, mas é meio esquisita. Porque quem passou dos 20 anos tem aquela coisa de pegar agora da primeira década dos anos 2000, pegar 90, 80 e tal. Não tendo um conceito muito preconceituoso de que se emburreceu ou que se piorou a qualidade, mas se houver alguma explicação dentro da sua base de observação, de lastro cultural, de ter observado esse país esse tempo todo, por que o povo tá se voltando a ideias mais retrógradas? É porque o povo está mixando, porque o povo está juntando coisas, é o que eu falei no primeiro momento, o povo está juntando cacos, arrumando, tentando rearrumar e tentando ressignificar as coisas.
Porque se você olhar com atenção, e eu vou falar isso com todo respeito e admiração que eu tenho por um maranhense que faz sucesso hoje no Brasil, é o senhora Pablo Vittar. Se você perceber, é um grande nome. E a gente sabe o quanto é difícil um nordestino do Maranhão sair e fazer o sucesso que ele faz no Brasil. Mas veja bem, ele junta tudo. Ele não é o travesti, ele é a Pablo Vittar. Ele vestido de mulher encanta como mulher. Ele de cueca... Encanta, professor? Encanta. Chega a ser uma mulher bonita. Ele de cueca encanta as pessoas que gostam de ver o cara com a mala pronta para viajar. Então, veja bem, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O que está acontecendo é que nós estamos vivendo um momento onde a noção do DJ já deixa isso muito claro. Então ele pega uma obra e ele, de repente, da Jamaica ele raspa e dá um som diferente. Então, me parece, a impressão que tenho é que nós estamos entrando em um século depois de um século que não existiu. O século XX. Existe um intervalo, então, de falta de percepção? Nós passamos como o quê? Do século XIX para o século XXI. Então, o que aconteceu lá no começo do século XX é resultado do fim do século XIX. O século XX é um século meio morto, onde a própria ciência não avançou a tecnologia, que é o resultado específico da ciência, que é a operacionalidade da ciência. Mas, se você perceber, os grandes nomes da ciência, eles estão lá para 30 do século XX, 40, 20 do século XX. Então, vejam bem, a impressão que me passa é que nós estamos vivendo um momento de saudosismo, mas de um saudosismo ressignificado, que é um saudosismo de recolagens, porque o novo sempre vem, ou sempre vence. E tem uma música do Nando Reis, que ele diz que o mundo está ao contrário e você não reparou. Então, há um filósofo chamado Maurice Merleau-Ponty, que ele diz o seguinte: os artistas, eles veem muito mais longe do que nós que não somos artistas. Estou aqui do lado de um talentoso artista. Então, veja bem, o mundo está ao contrário e a gente está começando a reparar agora. E como? Eu estou trazendo o que foi e dando uma nova significação às visões novas. Significa dizer que é possível que estejamos à porta do surgimento de novas tendências culturais, novas visões culturais que serão não mais só aquelas antigas, mas aquelas novas. E aí eu volto ao Pablo Vittar exatamente por isso. Ele é um artista que ele consegue trabalhar o masculino, o feminino, o homo e o hétero misturados. Ele não esconde. A Valéria, por exemplo, que é o grande ícone, o grande nome que antecede o Pablo Vittar. Valéria? Quem é Valéria? Rogéria. Ah, Rogéria. A Rogéria errou tinha. Errou o traveco, hein, professor? A ideia. O velho errou da velha. Eu já te falei que esse horário para idoso é complicado. Eu já falei. Então, por exemplo, a Rogéria tinha o Astolfo, que era o nome original dela. Então ela continuava, ela tinha a hora do Astolfo e tinha a hora da Rogéria. Esse cidadão agora não, ele junta, ele mistura, ele faz a mixagem. Ele é um pouco isto e é um pouco aquilo simultaneamente. E é o que está acontecendo. Nós estamos trazendo passado, porque o que acontece? E aí, eu não quero complicar o papo, mas a visão quântica, ela deixa muito claro o seguinte: as coisas não são uma coisa e outra, elas apenas são. Como esse cidadão, artista maranhense, talentoso, não sou seguidor dele, nem gosto das músicas dele. Não parece, professor. Não estou me defendendo. Demonstrou muita admiração. Estou percebendo que ele junta, e ao juntar, e ao fazer a mistura, a ressignificação, a mixagem, ele agrada. Que esse é o tempo da mixagem. Então eu acredito que é o que está acontecendo. Você, num dado momento, se você olhar com cuidado, os grandes nomes que fazem sucesso agora já morreram, estão perto disso. E aí pega essa obra e dá um tratamento e joga na noite do mundo todo.
Isso aí. Então veja bem, nós estamos vivendo um momento de remodelagem, reciclagem, remixagem, exatamente às vésperas, me parece, de novos movimentos culturais, de novos movimentos que estão sendo criados agora e que nós não percebemos ainda, porque já estão aí. Essa é a grande questão. Nós percebemos pouco do que está à nossa volta. Mas o que a quântica tem a ver com isso, hein, professor? O que a quântica tem? A quântica diz que nada foi, é ou será. Tudo é, tudo está naquele momento ali. Mas e as realidades paralelas que ela própria defende? Não, ela própria defende realidades paralelas, mas que são realidades que também estão presentes. Então ela defende a possibilidade de um mundo curvo, onde hajam várias realidades e onde eu, ao dizer agora, eu serei um ganhador da Mega Sena de amanhã, isso pode se tornar realidade lá e cá. Então a própria... Mas concreta? Concreta, se houver a ressonância do que eu estou dizendo numa outra realidade paralela. Então veja bem, eu quero sair desse âmbito que é complicado e tentar mostrar o seguinte: a visão quântica coloca o quê? Tudo é. Nada, então, por exemplo, a gente imaginava antes assim, tudo tem uma causa e um efeito, tudo que é de um jeito passa de outro. Não é, e a quântica diz que não. Tudo está aí acontecendo na nossa frente e nós não percebemos. Então, é por isso que há essa mistura, as pessoas veem a mistura, eu fico impressionado como os meus filhos gostam das músicas que eu gostei. Como eu tenho neta que gosta das músicas que eu gostei, com mixagem, com alterações. Então, nós saímos de um século XIX para um século XXI, quase sem passar pelo século XX. Mas também tem aquela história, professor, que, por exemplo, ao mesmo tempo que as pessoas, elas hoje distratam, diferenciam aquilo que é mais antigo, mas mesmo assim cultuam, mas, pô, a produção de música clássica é de muitos séculos atrás e não se ouve nada que se sobrepusesse aquilo que a gente já viu de referência antiga. Então, ela não é tratada como de uma qualidade ou menor por ser antiga, apenas pela sua existência, enfim, da forma com a qual foi produzida e a forma com a qual ela é replicada até hoje. Mas eu quero colocar o Bruno na conversa pra saber se ele já foi, se ele ainda é, se ele está. Qual é o verbo que ele se define? Depende do adjetivo. Ótima resposta. Bruno, o que você acha dessa parada aí? Qual a parada? A gente falou de observação cultural, de comportamento social, e você entra meio na ação daí, você pesquisa mais as paradas que já aconteceram. Você é um contribuinte pra isso, só que de uma maneira mais antropológica, mais, entendeu? Descritiva e tal. São muitos assuntos, né? Ah, pô, te pronuncia aí, levanta o dedo e mas fala. pensando na Pablo Vittar, por exemplo, é engraçado a gente tentar articular a ideia de que uma pessoa tá utilizando uma identificação sexual ou de gênero e outra, quando na verdade a própria identificação binária de gênero não faz sentido, né? Então, não dá pra pensar que uma pessoa tá ocupando uma posição e outra posição, porque isso é presumir que só essas duas posições existem. E existem muitas outras. Portanto, não é à toa que ela funde a nossa cuca, né? Porque a coisa é muito mais complicada do que a ideia de que alguém tá ocupando uma posição feminina e uma posição masculina, porque pensar que essas duas posições são consolidadas ali como duas posições fechadas, né? Tem uma tira da Laerte que é ótima sobre isso, que é dela mesma, acho que num aeroporto, tentando passar, e a pessoa diz: você não pode entrar assim. Ela: assim como? Assim como? E ao longo de 4 quadros, o guarda que tá tentando interpelá-la sobre a impossibilidade de entrada não consegue objetivar essa impossibilidade. Que ela percebe, mas não tem cognição para dizer o que é. Né? Então é muito maluco quando a gente pensa isso. Acho que até tem, mas não achava prudente. Enfim, ela é um guarda num aeroporto. Não existe prudência, porque não existe nada que seja interdito naquela posição de autoridade, entende? Mas enfim, é engraçado pensar nessa coisa da música, porque o brega tava operando a despeito disso o tempo todo, né? Talvez por estar operando em uma outra lógica, de um outro mercado, e enfim. E de maneira muito mais extrema, né? Não é à toa que a gente tem... Hoje, o que a gente tá mais ouvindo é o sertanejo universitário. Você acha que é uma desambiguação do brega? Não, eu acho que o brega tá lambendo o mainstream de novo, que era uma coisa que ele não fazia há algum tempo, né? E aí,
Porque brega é um rótulo relacional baseado em quem consome, né? Não tem nada a ver com um gênero musical fechado. O que é brega hoje... Mas hoje é mais fácil a gente dar um conjunto. Fazer um polígono, ou a rocha, que é uma desambiguação, o brega mais clássico, que é aquela coisa do Amado, do Odaí, do Valdir e tal. E o que tá sendo incluído, que era a galera que na época não era, que é o Nelson, que o Orlando Dias, o pessoal que nunca não era brega na época, né? Mas que, enfim, acabou entrando nesse triângulo apenas por ter uma proximidade sonora. A galera do cafona, né? Do boleirão e do samba canção lá dos anos 50 e 60. Exatamente. Que era outro paradigma, né? O que a gente conhece, pelo menos canonicamente, é muito bonito dizer canonicamente como brega, né? Porque é um oxímoron. É esse pessoal lá dos anos 70 que eram imitadores do Roberto Carlos, e a gente tem um movimento tão bonito de imitadores do Roberto Carlos que eles são melhores que o Roberto Carlos. Se a gente Mas você tá falando de quê? Do Renato? Você tá falando do Paulo Sérgio? De toda essa galera. Não eram só imitadores do Roberto Carlos. Não eram imitadores. Deixa eu recolocar isso aqui. Eram pessoas que tiveram sucesso no momento em que o Roberto Carlos era o grande referencial e que, portanto, é inevitável a gente compará-los ao sucesso que o Roberto Carlos teve. Então... mas é porque ele participou de um movimento que depois ele abandonou e ninguém se lembrou mais disso. Mas ninguém cobrou ele Mas disso, o que ele foi fazer depois, outras pessoas foram fazer junto com ele. Né? Olha o Odaí José, o Paulo Sérgio, o Zé Augusto, adoro o Zé Augusto, e aquilo é de uma cretinice belíssima. Zé Augusto me surpreendeu. Me surpreendeu, não sabia que ele era tão pra frente assim, Zé Augusto. Os dois primeiros discos do Zé Augusto são de um brega rock and roll raivoso, o cara tinha um cabelo aquela de que vai ter tudo, né? É muito lindo aquilo ali. Enfim, outros caras, o próprio Reginaldo Rossi, né? O Reginaldo Rossi se um dia fizerem a vida de Roberto como a vida de Brian, o Reginaldo Rossi há de ser o Brian, né? Porque o cara tá trilhando um caminho paralelo tão esquisito que depois ele se autocoroa o rei do brega, né? Como tinha o rei da MPB, Roberto Carlos é um cantor de brega, sem vergonha, melaçunda, maravilhoso. Mas é porque ele foi mercadológico. Mas, professor, eu só queria fazer uma intervenção. Não, é só um comentário que o meu vizinho aqui tem uma visão extraordinária. Mas o seu vizinho não vai botar som alto. Você mora num condomínio bacana, né? Não mora na Vila Palmeira. Acontece o seguinte. Tá falando do Bruno. Eu sou mais eu fui lerdo. Desculpa aí, foi mal. Quando eu discuto a questão, o masculino e o feminino, eu estou trabalhando a partir de uma visão científica que já não é a minha, que está muito mais próxima da sua, mas que é a